Olá, aqui é o professor Tarcísio, mais uma aula para o curso de agronegócios, né? Nós estamos gravando essa aula para a disciplina de economia aplicada ao agronegócio. Mas gostaria de aproveitar também, caso você não seja aluno do Instituto Federal e esteja aí assistindo essa aula, peço que deixe um like, se puder compartilhe, porque eu estou querendo que estes conteúdos que eu estou gravando e postando no meu canal também cheguem a outras pessoas, né? Aproveitando aí que a pandemia nos deu esse empurrão para gravarmos conteúdos, que esses conteúdos cheguem na mão de outras pessoas também, né? E também lembrando, tá, que eu deixo aqui o meu e-mail, caso alguém queira entrar em contato, né, conversar sobre esses assuntos. Você que é da área de agronegócio, você que é gestor, você que é agrônomo, vocês de cooperativas, de empresas, né, caso queiram estabelecer contatos profissionais, fica aí o meu e-mail, né, meu e-mail institucional, para a gente poder conversar sobre esse mundo amplo, né, e sobre essa atividade importantíssima, tá? E quais são os tópicos que nós vamos conversar na nossa aula de hoje? O primeiro tópico que nós vamos falar é sobre a importância que nós temos do agronegócio na balança comercial. Então vocês vão perceber o quanto o agronegócio determina essa positividade, né, o saldo positivo da nossa balança comercial e como isso refletiu, né, inclusive no momento que o governo vive, né, no momento em quem está no governo vive, politicamente. E também como que isso tem reflexos, né, em ondas nos outros setores da economia, tá bom? Também vou falar um pouco dessa importância do que é o agronegócio, dos setores do agronegócio hoje dentro do Brasil, né? Produção de soja, produção de frango, de carne de gado, né? Nessa questão da exportação. Vamos falar um pouco também sobre os sistemas de proteção, né? Que é o mercado financeiro, entrando nesse setor do agronegócio para dar um apoio, mas acaba se tornando também um outro grande negócio, especialmente por causa dos derivativos e por causa do hedge. Depois vamos falar um pouco sobre os componentes macroeconômicos, tá? Lembrando que essa disciplina, né, não é um curso de economia, é um curso de gestão de agronegócio, então nós temos duas disciplinas de economia, uma de introdução, para que vocês conheçam, né, os conceitos básicos, as definições, do qual a gente já fez até uma revisão, inclusive. E agora nós vamos explorar esses fatores macroeconômicos, né, mas com enfoque dentro do agronegócio. E também vamos falar um pouco sobre o processo inflacionário, tá bom? Então vamos lá. Eu tenho para vocês aqui, vocês podem estar de olho aí na tela, tá? Uma tabela que é produzida pelo Ministério da Agricultura e da Pecuária e do Abastecimento, e que essa tabela, até o ano de 2010, inclusive, ela está consolidada no livro do Macilon Araújo, aquele famoso livro de Fundamentos do Agronegócio. E o que ele faz? Né? O Macilon e, antes disso, o próprio Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA. O que eles fazem? Eles dividem os setores em dois. O agronegócio e todos os outros setores. O agronegócio e todos os outros setores. E colocam aqui os dados da balança comercial desses dois setores, do agro e dos demais setores. Relembrando rapidamente o que é balança. Quando nós exportamos um produto, tá? Por exemplo, a gente exporta soja, vem para dentro do país o quê? Dinheiro, dólar. Todavia, quando nós importamos um produto, sai daqui dólar. E aí você faz então o quê? A balança disso. Você vai pegar o que entrou, menos o que saiu, e você vai ver o resultado. Esse resultado pode ser positivo ou negativo. Então, se mais entrou dinheiro, ou seja, a gente exportou mais do que importou, quer dizer que nós vamos ter um saldo positivo. Tudo bem? Agora, observem aqui, ó, vamos lá no ano de 1995, tá? Observem que o saldo da balança comercial do agronegócio é positivo. Esse saldo aqui em bilhões de dólares, tá? 8,3 bilhões. Ora, não é um saldo muito grande se você comparar com os outros anos. Perceba o que está acontecendo. Ó. Esse saldo está ficando cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior. Se vocês olharem aqui o ano de 2010, vocês vão perceber que é
63 bilhões, um pouco mais do que isso. Tudo bem? Bom, vamos para os outros setores. O que acontece, olha? Se você olhar o ano de 1995, nós tínhamos um saldo negativo nos outros setores, ou seja, estávamos importando muito mais do que exportando, portanto estava mais saindo dinheiro do que entrando nesses setores, de menos 11,7 bilhões. Quando você soma os dois setores, né, as duas balanças do agronegócio e dos demais setores, ficávamos com saldo negativo, de menos 3,4 bilhões. Tá, o que significa isso? Tá, o que isso representa, tá, para os outros segmentos da economia? De uma forma muito simplista, representa que esse país está mais gastando dinheiro do que recebendo. Você consegue entender isso? Que está mais saindo dinheiro do país do que entrando. Ou seja, de alguma forma, o que você está vendendo, de uma forma simplista, é óbvio, bem generalista, mas o que você está vendendo está valendo menos do que aquilo que você está importando. Ou você está vendendo muito pouco para fora, de tal forma que aquilo que você está comprando de fora está sendo uma quantidade superior e você está drenando o dinheiro desse país. Qual é a consequência disso para os demais setores? Bom, primeiro, gente, que quando nós estamos com dinheiro entrando aqui, está ficando um saldo positivo da balança, esse dinheiro, ele fica onde? Ele fica como reserva externa do país. Então, quando esse país tem uma reserva externa, inclusive, que ele tem bastante dólar, né? Lógico que dólar não é a única reserva, mas é a principal, né? O dólar americano. Quando você tem bastante dólar como reserva externa, você consegue, inclusive, intervir, tá? Você consegue intervir, inclusive, no preço do dólar, para manter o equilíbrio entre exportações e importações. Por quê? Essa questão do dólar subir muito ou cair muito, todos esses extremos são perigosos para um país. Porque, observe, quando você está exportando o seu soja, por exemplo, você, produtor, está exportando o seu soja, você está recebendo em dólar. Tá? Chegou o dólar aqui no país, você não vai usar dólar, você vai pôr dólar na sua carteira, você não vai pagar as coisas em dólar. O que vai acontecer com essas empresas? Esse dólar vai para o Banco Central, é liberado em reais, é feito um câmbio, e você vai pagar em reais. Acontece que se o dólar estiver valorizado, quando você faz essa troca, você vai receber muito mais reais. E as suas dívidas aqui, os seus compromissos, funcionários, luz, imposto, né, investimentos internos, você vai fazer em reais. Então você está com mais dinheiro à disposição para isso. Agora vamos olhar a situação contrária. Quando você tem que importar alguma coisa. Então você vai pegar os seus reais e vai ter que, teoricamente, comprar dólares para então comprar esse produto no exterior. Acontece que quando você chega aqui com os seus reais para comprar esses dólares, o dólar está valendo mais. Então você precisa de um volume maior de reais para comprar aquela quantidade de dólares e importar aquilo que você precisa. Por exemplo, fertilizantes, agroquímicos, máquinas, tecnologia, até mesmo a questão dos veículos. Né? Por que nós temos sérios problemas com alguns mercados de veículos? A gente não consegue fazer algumas importações. Porque quando nós não temos aqueles acordos, aqueles convênios que retiram uma boa parte dos impostos de importação, e esse mercado é feito em dólar, fica inviável você importar, porque quando você traz o produto aqui, ele vai estar num preço exorbitante em reais. Então, para tentar aplacar isso, existem alguns convênios, né, alguns acordos comerciais com alguns países, onde você retira essa tributação, e aí pesa muito a questão do dólar. Mas retirando a tributação dá um alívio e você consegue importar veículos. E muitos dos veículos que nós utilizamos, comercializamos no Brasil hoje, são, né, chegam ao país dessa forma. Não são montados aqui, mas são importados. Bom, então a primeira coisa é que tem mais dinheiro circulando. E permite ao governo ter essa folga até dele, se ele precisar, fazer um pouco desse controle da balança comercial, da balança do câmbio. Porém, tem um outro efeito também, que é um efeito secundário, mas aí ele se torna exponencial. O que é esse efeito? Os investidores externos, quando eles olham um país e olham o saldo da balança comercial desse país, e vê que ele está positivo, eles pensam assim, opa, esse aqui é um país que mais está entrando dinheiro do que saindo.
Consequentemente, a possibilidade do meu dinheiro crescer aqui dentro desse país é maior. Então eu vou investir. Se é um país que está entrando dinheiro, significa que a sua economia como um todo vai aquecer, as pessoas vão consumir mais, etc, etc. Então eu falo, poxa, eu vou comprar ações de uma empresa desse país. Isso nós estamos falando desse mercado, né, de papéis, que é um mercado muito mais volátil. Já comento isso em seguida. Mas de qualquer forma, aquilo inclusive puxa o preço dessas ações para cima. Então até valoriza essa empresa. Ou se uma empresa, né, faz aquele primeiro lançamento das ações na Bolsa de Valores, é mais fácil ela captar dinheiro, ou ela vai conseguir um preço melhor da primeira venda das suas ações. E qual é o destino do dinheiro da primeira venda das ações? Esse dinheiro, boa parte dele, vai ser reinvestido na empresa. Então, quanto mais caro a empresa consegue, pelo melhor preço, vender esses papéis quando ela lança na Bolsa de Valores, mais dinheiro ela coloca dentro da empresa para investir em tecnologia, em funcionários, em crescimento, em novas máquinas. E quando tem gente de fora, inclusive, fazendo essas compras, a tendência desses preços é melhorar. Entenderam? Então percebam como o efeito da balança comercial positiva tem impactos importantíssimos. Impactos importantíssimos. Bom, tudo isso, gente, com esse aquecimento da economia, vai gerar o quê? Ora, tributação. Porque todas as operações financeiras, compra, consumo, vai aumentando. Consequentemente, as pessoas estão pagando mais tributo. Se o Estado começa a arrecadar mais, ele consegue, inclusive, investir mais. Perceberam isso? Ele começa a investir mais. Olha, um dos aspectos que ele pode investir, educação. Mais universidades, mais vagas, prepara mais gente com curso superior. Ele consegue, inclusive, injetar mais dinheiro de financiamento em empresas, né? Os bancos aí de fomento, os bancos de financiamento para desenvolvimento. Então isso gira esse círculo virtuoso da economia. Quando, ao contrário, você está com uma balança negativa ou a balança começa a cair de uma forma muito comprometedora, o capital volátil, que é esse capital aí das ações que eu falei para vocês, que é aquele capital que ele entra e ele sai muito rapidamente, ele começa a recolher. Ele começa a retirar, ele para de investir aqui. Consequentemente, você vai ter empresas desvalorizadas. Quando empresas querem se lançar no mercado para vender as suas ações, captar dinheiro nesse sistema financeiro e começar a reinvestir em mais estrutura, vão conseguir menores valores, consequentemente vai produzir menos, não vai ter aquele crescimento esperado. O Estado vai arrecadar menos, consequentemente educação, segurança, saúde, tudo fica comprometido. Então, percebam agora, gente, a importância que teve o agronegócio. Vamos olhar em números. Então, quando vocês escutam muito essa expressão assim, o agronegócio está movendo o Brasil. Em boa parte está mesmo. Se você olhar desse prisma aqui, é verdade. Inclusive, eu quero que vocês observem aqui alguns anos para vocês perceberem um fato. Tá? Perceberem um fato político também. Até antes de fazer essa análise, deixa eu fazer aqui primeiro uma explicação para vocês dessa questão da análise política, para não gerar aí uma certa confusão, né? Até porque nós estamos num período de muita polarização hoje. Né? Nós tínhamos até um período atrás pessoas defendendo assim de uma forma muito passional, apaixonada, né? O pessoal da esquerda que estava no poder. E agora nós estamos com o mesmo tipo de pessoa defendendo de forma passional aqueles que estão no poder, levantando uma bandeira de direita. Bom, primeiro, tá, o que eu quero dizer para vocês é que essas pessoas não têm tanto essa preocupação assim com você. Tá? É triste dizer isso, eu sei que talvez alguns nem vão gostar muito de ouvir isso, mas essas pessoas não são tão heróis assim como você imagina. Então, tanto os que estavam no poder como os que estão no poder hoje, não são movidos por esses ideais, como se fosse, tá, gente, um cavaleiro, né, movido por ideais, pela sua moral, pela ética. Elas são pessoas. E muitos deles são movidos pelo seu ego. Ah, mas então são todos uns monstros? Na verdade, é tudo uma mistura disso tudo. Essas pessoas são seres humanos. Elas não são esses santos que alguns querem colocar como heróis, que estão ali doando a sua vida pelo Brasil. Não são isso.
E também não são, né, os absolutos criminosos, né, o demônio encarnado. Né? São pessoas. Só que são pessoas que sim têm interesses pessoais e familiares em estarem ali. É só você observar os históricos das lideranças que estavam anteriormente, das lideranças que estão hoje, e vocês vão perceber que os fatos são muito similares. A outra coisa que a gente tem que tomar cuidado, né, além de olhar essas pessoas como elas realmente são, que não são esses demônios absolutos e também não são esses santos virtuosos que estão ali, né, doando a sua vida. Não. Vão fazer coisas positivas? Vão. Vão fazer coisas pela educação, pela saúde, pela economia? Vão também. Mas estão ali para satisfazer também interesses pessoais, o seu ego, a sua família? Também. Tudo isso é um jogo. E que a gente tem que jogar com todas essas peças. Além disso, o outro grande fator é pensar que essas pessoas resolvem a economia mundial. Né? Que um presidente no Brasil consegue mudar todo um cenário mundial para transformar o Brasil numa superpotência. Não é tão simples. Não é. E eu vou mostrar para vocês aqui, com números, alguns fatos, né, que são colocados assim de governos anteriores, como se fosse assim, nossa, o cara fez um milagre, o cara fez isso pelo Brasil. Ele não fez. É o mercado e o movimento de países, de economias muito grandes, e esse movimento, evidentemente, acaba envolvendo o Brasil, e o Brasil teve benefícios com isso. Mas não é que, elegemos um presidente, o cara falou e fez isso, ele mudou o mundo. Não. Se nem Deus tenta fazer isso, muito menos um presidente brasileiro, gente. Mas então ninguém faz nada? Não, lógico que faz. Ele pode tomar algumas decisões, saber usar isso que está acontecendo de positivo, e aproveitar e fazer a coisa crescer, é como ganhar o prêmio da loteria e saber usar o dinheiro e multiplicar aquilo, ou alguns que ganham na loteria e conseguem perder tudo. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Olha só, eu quero que você acompanhe comigo o que foi acontecendo ao longo dos anos, a partir de 1995, com o agronegócio. Você concorda comigo olhando esses valores que foi aumentando? 8,3, 8,5, 10,3. Vamos dar um pulinho aqui, ó. Vamos lá em 2019, diferença enorme, né? 21, é muito, aumentou demais. Olha, 7 anos, olha o quanto que aumentou. Dá uma paradinha aqui, por favor. Mas o que aconteceu com os outros setores que nós estávamos tendo um consumo razoável de produtos importados, estávamos importando bastante, então a gente saiu de 11,7 bi negativo, fomos para 14, fomos para 17. E quando você termina o ano de 2002, nós estamos com menos 16 nos outros setores. Então, o que foi acontecendo com a soma desses dois? Agora vamos dar uma olhadinha. Nós estávamos em menos 3,4, somando os dois, menos 5,5, aí fomos para menos 7,4, 6,3, e aí começamos a diminuir. Por que começamos a diminuir drasticamente esse saldo negativo? Porque o agronegócio cresceu e essa balança negativa dos outros setores diminuiu. Em parte porque estávamos diminuindo importações. Não é que os outros setores, a nossa indústria, de repente virou um grande exportador. Não foi bem isso, não. Em boa parte nós começamos a diminuir as importações dos outros setores. Muito bem. Quando nós chegamos no ano de 2002, nós estávamos com saldo positivo de 5. E qual era o cenário? O que aconteceu aqui de 95 para frente? É em 95, gente, na verdade mais em 94, que a China dá aquela arrancada. Na verdade, a China começou a preparar essa arrancada dela em 78. Quando ela começa a abertura da sua economia. Nós vamos continuar sem o comunismo, nós vamos continuar sem uma ditadura, a ter um único partido, vai ter um grupinho aqui que manda, mas nós vamos abrir a economia. E essa abertura é muito mais rápido, porque o poder é centralizado num grupo do partido, e então as decisões são muito rápidas. E o processo acelerou. Começa o processo, então, de industrialização da China com aporte de dinheiro estrangeiro. Eu já falei isso diversas vezes. Os chineses não acordaram um belo dia e falaram assim, vamos deixar o país rico. Não foi assim. Então houve uma abertura e entrou dinheiro externo. Eles convenceram diversos países, inclusive empresários americanos, a investir na China.
Mão de obra barata, pouca legislação ambiental, pouca burocracia. Tanto que você encontra hoje gigantes da Alemanha, gigantes dos Estados Unidos produzindo na China. E aí depois foi uma onda de diversos empresários de outros países também investindo na China. Quando você começa esse processo de industrialização da China, você tem que trazer pessoas para onde? Para o meio urbano. Se essa pessoa sai da plantação de arroz, deixa de criar o ganso, deixa de criar o porco e vem para a cidade, alguém precisa alimentar ele. Então, nesse período em que se intensificava o processo de industrialização e urbanização da China, procurava-se mercados, países que fossem competentes em produzir alimento e exportar esses alimentos para a China. Qual desses países? Brasil. E o Brasil já começa isso na década de 80. Lembrando vocês que é justamente na década de 80, meados da década de 80, que tem esse avanço para o Centro-Oeste, para o Mato Grosso. Abrir aquelas grandes fronteiras agrícolas com a entrada do calcário para corrigir o solo, com a fertilização, e aquele solo que não era lá aquelas coisas, mas mecanicamente e topograficamente ele é um solo bastante interessante, com a correção do calcário e com os fertilizantes, explodiu isso que nós temos hoje no Mato Grosso. Quem começa nesse mesmo período aqui, 94? A Argentina. A Argentina também começa a expandir a produção, principalmente de soja, para exportação também para os chineses. E os chineses vão crescendo, vai dando certo essa engrenagem. Então os chineses começam a comprar mais e por um preço maior. Entendam isso. Por que essa balança comercial do agronegócio ficou tão positiva? Porque começaram a comprar mais e por um preço maior. Porque era uma demanda muito grande. Era uma demanda muito grande. Se tem demanda, a tendência de quem está vendendo é o quê? Subir os preços. E isso, tá, gente? Tem um ano que vai ser o ano, assim, do disparo das coisas, entende? É quando você vai ter a alta das commodities e um intenso, né, um aumento muito forte da demanda. Então, querem comprar mais e o preço dá aquela alavancada. Que ano foi esse? 2003. Tanto que você vai perceber que vai saltar aqui quase 5 vezes o saldo positivo. Nós vamos de 5 para 24,8 bi. Agora para um pouquinho. O que estava acontecendo nesse momento? Nesse momento, gente, nós estávamos transitando do governo Fernando Henrique para o governo Lula. Então, algumas das vezes que a gente conversa com o pessoal assim, que é petista, raiz, passional, né, que tem essa visão, como alguns têm do atual presidente, como se fosse uma espécie de um ser divino, tá? E eu que eu sempre recomendo para vocês, não tenham essa visão, gente. Não tenham. Não é uma questão de desrespeitar o presidente. Não é uma questão de desrespeitar, mas vocês, como profissionais da área de gestão, quando começam a ter essa visão passional, vocês ficam cegos. E aí vocês começam a cometer os erros que se tem numa relação passional. Nós temos que analisar as atitudes dos presidentes friamente, para o bem e para o mal. Então, quando a gente começa a falar alguma coisa do PT que fez bem feito, vem um grupo tacando pedra dizendo que você é petista. Se você começa a criticar o PT, aí vem o cara do PT tacando pedra dizendo que você é do bolsonarista atualmente, né? Essa linha aí. E a mesma coisa, né? Se você elogiar uma medida econômica, alguma atitude do governo Bolsonaro, vem alguém atacando um petista dizendo que você é fascista e tal. Então, são essas visões passionais que levam a esses erros de análise. Então, o que aconteceu no governo PT, e tem lá um vídeo em que parece que o próprio Lula fala que ele foi eleito num período que ele teve muita sorte, porque ele tentou, perdeu, ganhou, justamente no momento que isso ia ocorrer. Mas isso ia ocorrer independente de ser o Lula, entende? O cara não tem esse poder de influenciar o mercado mundial e o crescimento que teve na China. Um conjunto assim, oceânico de grandes empresários, de grandes países, e um país gigantesco, com uma população enorme, tomaram decisões lá na década de 70, né, chegando na década de 80, tomaram decisões lá atrás que estavam tendo esses desdobramentos econômicos, históricos, políticos agora, gente. E aconteceu que um dos anos do impacto de toda essa engrenagem que estava girando ali foi o ano de 2003.
E eu quero lembrar vocês, inclusive, que o Lula, quando ele foi eleito, quando ele conseguiu ser eleito, ele tinha mudado o discurso dele, ele tinha virado o Lula, paz e amor. E ele, inclusive, coloca lá como um dos homens fortes da sua economia, uma pessoa que vai colocar muitas regras para não ser aquela política econômica petista mesmo, como foi da Dilma, por exemplo. Meirelles. Meirelles. E olha só o que aconteceu, gente. O agronegócio, ele saltou no primeiro ano de 25,8, depois para 34, depois para 38, depois para 42. E o Lula foi rígido. O Lula seguiu a cartilha, porque foi reduzindo mais ainda essas importações. Tanto que nós chegamos a ter em 2005 um saldo positivo também nos outros setores de 6,4. Tanto que nós chegamos a 44,9 no outro ano, tá? 2006, nós chegamos então a esse ápice de 46,5 bi de saldo positivo. Meu amigo, aqui nadou-se de braçada. E você tem que lembrar que nós começamos a ter os escândalos de corrupção do PT. Mas isso aqui estava tão positivo, que eles pensaram assim, tá, vamos cortar algumas cabeças, mas não vamos tirar o Lula. Por quê? Porque a coisa está andando. E por trás de toda essa máquina, sim, existiu uma ocupação das empresas estatais, da Caixa Econômica, do Banco do Brasil. Não era só, né, o mensalão, mas nós tínhamos também o petrolão que estava acontecendo. E por quê? O pessoal vem aquela história, né? Porque o PT é o partido corrupto, e pá, o PT tem um poder de. Né, os petistas têm um poder de empenotizar todo mundo e tal. Não é, gente. É porque os outros deputados dos outros partidos também são corruptos. Você acha que. Você pensa bem, eu não estou defendendo o Lula, não, entendeu? Eu acho que muitas dessas condenações do Lula aí estão sendo questionadas nesse momento, mas com truquinhos processuais. Truquinhos processuais. E eu acho que muita coisa errada aconteceu ali na vida da pessoa do Lula mesmo. Mas se pensa bem, se eu sou presidente e eu apresento uma proposta interessante, e algumas propostas do PT eram sim muito interessantes, e o deputado concorda em votar sem ganhar nada em troca, aí eu vou deliberadamente falar assim, não, então eu vou te dar um cargo aqui, vão passar um dinheiro por baixo da mesa aqui para você, porque você votou. Lógico que não, gente. Essa questão de ter que oferecer um cargo, oferecer dinheiro, algum benefício, né, não muito republicano, é porque o deputado, o senador também pede, gente. Evidente que apareceram, né, os principais partidos onde você tem o maior número de corruptos. Mas nós podemos perceber que esse fenômeno do deputado querer algo em troca, ele se espraiou por todos os partidos praticamente. E um detalhe, isso não acabou. Olha, nós estamos aqui em março, de 2021. O que você está observando agora? A mesma coisa, o fenômeno da troca de cargos, das emendas parlamentares para levar dinheiro para suas bases. O que aconteceu no governo Michel Temer? A mesma coisa. Então percebam que essas pessoas, tá, gente, como deputados, como senadores e o presidente, não são esses deuses que mudaram a economia. Como nesse caso aqui, não foi o Lula, não foi o PT. Foi um fenômeno mundial. Agora, o que você pode avaliar é o seguinte, o PT, desse fenômeno que ocorreu, independente dele ter sido eleito, ele fez o melhor uso? É isso que nós temos que avaliar. Talvez sim, talvez não, entende? Mas esse fenômeno que eu estou mostrando para vocês aqui, de crescer a balança comercial com a exportação do agronegócio, gente, isso ia ocorrer. Aliás, se você observar as dificuldades que o empresário do agronegócio tem, você pode dizer que até o governo mais trabalha contra isso do que a favor. É só você olhar a estrada. O que acontece com o nosso custo de produção? É só você olhar a falta de ferrovia. Por que o americano consegue ter uma vantagem sobre o produtor brasileiro? Porque o custo dele para chegar com esse produto lá no porto, para depois entregar nos outros países, é muito menor, gente. Estrada melhor,
ferrovia, outras formas alternativas de transporte. Você quer ver uma outra? Ora, nós já não poderíamos estar, desde a década de 80, investindo na formação de grandes químicos, biólogos, agrônomos e físicos, e tendo uma indústria de produtos químicos, nós poderíamos estar investindo numa indústria de máquinas? E parte de todo esse dinheiro que gira no agronegócio vai para fora. E nós vamos voltar a falar sobre isso. E aí é óbvio que isso não é um pecado exclusivo do PT. Se você observar, desde o período militar, nós temos uma falta de uma política de investimento em ciência, em tecnologia, em desenvolvimento. Nós não temos um programa para isso. O que ocorre são algumas universidades que conseguem lá formar um grupo de pesquisa, formar uma linha de pós-graduação, de mestrado, de doutorado, mas que também fica na dependência do governo. Corta a bolsa, aumenta a bolsa. Corta a bolsa, aumenta a bolsa. Libera dinheiro para pesquisa, não, para tudo. Entendeu? Nós não temos uma estrutura nacional ou grandes centros, né, uma garantia de investimento para o pesquisador começar aqui. Termina lá o seu doutorado com 30 anos. Aí o cara fala, ó, você vai trabalhar 35 anos, você pode ficar tranquilo que em 35 anos esse negócio aqui vai funcionar, esses laboratórios vão ter funcionários, vai ter investimento. E aí esse cara consegue capitanear uma pesquisa de 35 anos com resultados para impactar na indústria de máquinas, nos produtos químicos para a agricultura, na genética. Bom, então vocês perceberam o quanto o agronegócio é importante para a nossa balança comercial e, consequentemente, para todos esses reflexos que tem na nossa economia. Vamos dar uma olhadinha como que anda mais recentemente. Então dá uma olhada aqui, ó. Se você observar, né, lá eu estava em 2010, então aqui já ficaria uma repetição, tá? E nesse novo aqui que foi feito pela CNA, tá? Nós vamos ter 2011, complementando, né, até 2019. E aí o que nós temos aqui? Olha, nós temos os demais produtos, nós temos o agronegócio em cinza e nós temos o saldo total. Então percebam, gente, o que foi acontecendo. Olha lá, ó. Nós estávamos em 2010 com os outros setores menos 47,47. No agronegócio nós estávamos com 77,5. Subimos mais ainda, lembra? E ficamos com saldo de 29. Aí o saldo da balança em 2012 caiu para 19. Em 2013, vocês estão lembrando dessa época aqui? 2013? Foi para 2,6. 2014, 4,1. O que começa a acontecer aqui? Lembra? Ora, se um país começa a ter a sua balança comercial diminuindo muito, até quando chegar a ficar negativa, os investidores começam a ficar desconfiados. Falam, opa, tem alguma coisa errada ali. Tem alguma coisa errada ali. Bom, depois, tá, nós vamos ter aqui os anos, tá, gente, os últimos anos do governo Dilma, tá, que nós vamos ter uma elevação. Depois, governo Temer, olha lá o que nós temos aqui, ó, 2017, vamos para 67 de saldo, tá? 2018, 58. 2019, tá? Nós estamos com 48. Então, percebam, gente, que nós voltamos a ter um saldo positivo e, consequentemente, nós voltamos a ser atrativos para novos investimentos do exterior. É evidente que esses anos agora, com a pandemia, isso não atrapalhou o Brasil, isso atrapalhou o mundo. Tanto que nós não podemos julgar, né, o governo Bolsonaro pela pandemia em si, porque isso é um fenômeno mundial. O que vai acontecer é que nós vamos julgar a capacidade desses governantes, né, desse grupo que se propôs assumir a liderança do país, e também de legisladores, como vai ser essa saída. Porque caiu, todo mundo caiu. Lógico que países mais pobres, países em desenvolvimento sofrem mais, mas países ricos também sofreram muito. Nos Estados Unidos, nós temos um problema alimentar. Nós temos pessoas que passam fome nos Estados Unidos hoje. Nos Estados Unidos. Então, a saída, o tempo que vai se demorar
para resolver esses problemas, se é com algum medicamento, se é por via de vacina, se é por via de um spray, eu também não sou um especialista na área para dizer qual é a melhor solução. Se é tomarmos um grupo de medicamentos, né, se é inalarmos, ter um borrifador para o seu nariz, ou se é a vacina. Aparentemente, pelo que você escuta de muitos, que a melhor saída é a vacinação. Mas não estou aqui para dizer qual que é melhor. Agora, aquele que faz a melhor escolha e é rápido, é ágil em implementar isso, imunizar essa população, para que se possa as pessoas saírem e voltar a ativar essa economia e se tornar atrativo, porque ele se torna um país seguro, então, para receber, inclusive, outras pessoas, e os brasileiros também podem ir para outros países fazer negócios, essa economia vai sair na frente. Mas não basta isso. Não basta isso. Também é necessário a gente ter um plano, tá, para esse pós-pandemia. Então, ao mesmo tempo que esse país, né, essa liderança do país, tem que ter a resposta e que ele escolha a melhor resposta, a que vai resolver o problema mais rápido, deixar as pessoas imunizadas de alguma forma, né, ou tratadas e que a cura seja muito rápida e que o índice de mortalidade seja muito pequeno, também você tem que ter um plano para estimular a economia. E um dos problemas do Estado brasileiro é que ele é um Estado muito pesado. Dá até para usar uma palavra aqui um tanto quanto pesada, né? Eu sei que alguns vão me tacar pedra, porque eu também sou um servidor público, mas nós temos um Estado parasitário. O Estado brasileiro, ele, em alguns aspectos, ele até dá um empurrãozinho, tal, tem alguns programas muito interessantes, mas o Estado, de uma forma geral, ele acaba funcionando como uma bola de ferro. Então, quando a economia está aquecida, que você está com um empresário muito bem nutrido, musculoso, forte, saudável, ele vai puxando essa bola de ferro. Agora pensa esse cara agora mirradinho, funcionários, vendendo pouco, como é que ele vai puxar essa bola de ferro? Então também o Estado brasileiro, essas pessoas que estão no governo, tem que pensar como que vai ser essa pós-pandemia. Porque não é só ficar pensando em ajuda emergencial. Você tem que pensar como que essas pessoas vão retomar aquilo que simplesmente acabou. Pequenas empresas, pequenos empreendimentos, eles acabaram. Como que nós vamos acelerar essa retomada? Tá? Muito bem. Outro aspecto importante aqui, tá, pessoal? É que o Brasil é sim muito eficiente no agronegócio. Tanto que, em vários setores, nós somos os primeiros do mundo. Alguns dizem, por causa das dimensões. Bom, não é só isso. Existem outros países que também têm grandes dimensões. E cabe uma ressalva aqui, que o Brasil não é todo ele agricultura. Você sabe que nós temos uma parte muito pequena da agricultura. Nós temos leis ambientais que exigem APPs para proteger os corpos d'água. Nós temos reservas legais que comprometem, no mínimo, 25% das áreas. Mas nós temos também, em outros, né, no bioma amazônico, por exemplo, onde essa obrigatoriedade implica em ter 80% ou mais das áreas protegidas. E temos uma grande parte também que simplesmente não são explorados. Ou porque são áreas de preservação através de parques nacionais, ou porque você pega aquela região central mesmo da região amazônica que simplesmente não é explorada aquilo. Não tem cidade, não tem estrada, não tem nada. Então nós não temos uma área de cultivo tão gigantesca, né, como alguns pensam quando olham as dimensões do Brasil. Eu falo, nossa, não, mas imagina também tudo isso aqui, mas não é que tudo aquilo ali está produzindo. Mas de qualquer forma, olha só. Quanto ao açúcar, nós somos o segundo em produção, tá? Isso aqui é dados de 2020, também da CNA. Só que somos o país que mais exporta. Tá? Aliás, a gente exporta ali praticamente 2/3 do que produzimos. Café, somos o primeiro em importação e o primeiro em exportação. Tá? Praticamente mais de 50% é exportado. Suco de laranja, somos o primeiro em produção, primeiro em exportação e exportamos aproximadamente 80%. Soja, tá? Nós somos o segundo em produção e o primeiro em exportação. Carne de frango, somos o segundo em produção e o primeiro em exportação. Carne bovina, segundo em produção, primeiro em exportação.
Milho, somos o terceiro em produção e o terceiro também em exportação. E a carne suína, somos o quarto em produção e também o quarto em exportação. Vale uma observação aqui, tá, gente? Que a carne de frango, por exemplo, ela já tem uma eficiência de produção muito grande. Nós temos índices zootécnicos fantásticos. Na verdade, a carne bovina, nós estamos aqui como segundo lugar em produção, mas nós poderíamos superar isso, porque os nossos índices zootécnicos de produção não são muito bons. O Brasil tem que crescer muito. Aí cai naquilo que eu falei para vocês, né? O dinheiro entrou naquele período, lembra? Agora, as escolhas que vão ser feitas com esse dinheiro, em programas, em formação de veterinários, na formação de zootecnistas, na formação, né, na educação também dos produtores, na criação de programas, né, para se ter financiamentos, estimular a formação de cooperativas, para que não fiquem tão dependentes também dos programas governamentais, rever as nossas cargas tributárias. Tudo isso aqui poderia impactar e nós teríamos melhores índices de produção da carne bovina. Com certeza nós seríamos primeiro exportador e primeiro produtor. A carne suína também. Nós já temos índices zootécnicos bons, mas nós não temos uma cadeia de produção muito equilibrada, tão estável como é a do frango. Tá? Bom, aqui você tem, tá, gente, uma comparação dos maiores faturamentos. Nós temos os faturamentos aqui 2019 em verde e 2020 em azul. Então vocês vão perceber ali, olha, tá? O soja é o nosso principal produto, né, com 175 bilhões de produção em 2020 agora, tá? Vou falar os valores de 2020. Carne bovina 139, quase 140 bilhões, o milho quase 91 bilhões, o leite quase 51 bilhões, e lembre-se que o leite caiu, né, 2020 em relação a 2019. E lembrando, tá, gente, que o leite também tem essa questão da instabilidade da produção e nós exploramos pouco ainda no Brasil os subprodutos, né, os queijos, os derivados, os produtos lácteos. Isso ainda pode ser melhorado muito, essas cadeias produtivas no Brasil, inclusive para exportação para o mercado da Europa, no mercado comum europeu. Vamos ficar de olho nesse tratado aí. Cana-de-açúcar, tá, 47 bilhões, frango 43, café 28 e o algodão 20 bilhões,47. Bom? Bom, então atualmente, segundo os dados aqui da CNA Brasil, o Brasil é o quarto maior exportador mundial de produtos agropecuários. Aproximadamente 96,9 bilhões de dólares, atrás apenas da União Europeia, Estados Unidos e China. E lembre-se vocês que eu comentei essa questão da União Europeia, tá, já em outras aulas, sobre essa questão da eficiência de produção, eficiência de transporte. Né? Países como a Holanda, né, que dão um show no Brasil, um show. Esse desempenho comercial superavitário com o resto do mundo tem contribuído de forma decisiva para a estabilidade macroeconômica do Brasil. É o que eu comentei com vocês. Esse fato de deixar uma balança comercial permite que o Brasil seja bem visto pelos investidores. E para a continuidade da política de flexibilização da política monetária. A taxa Selic já caiu para 3% até junho de 2020, com reflexos importantes nos menores custos de crédito para toda a sociedade brasileira. Além disso, o setor agropecuário tem contribuído no enfrentamento dos efeitos econômicos da pandemia. Além de garantir o abastecimento interno, o setor apresentou um crescimento de 1,9% do PIB no primeiro trimestre de 2020. Frente ao mesmo período de 2019. Além disso, no primeiro quadrimestre de 2020, comparativamente ao mesmo período do ano anterior, o volume das exportações no agronegócio cresceu 11%. E suas receitas em dólar, 5,9%. É importante fazer essa ressalva, tá? Quando se fala em receitas em dólar, gente, porque como ela é a moeda padrão de comercialização, então se você ficar olhando o fenômeno só com a moeda brasileira, você pode estar fazendo uma leitura muito errada. Devido ao quê? Às oscilações do dólar. Então é importante olhar o que está acontecendo em reais? Sim, é importante. Mas para você fazer um estudo real de crescimento, você tem que olhar o crescimento em dólar.
Só para a China, o crescimento foi de 28% em volume e 26% em receita. Eu quero aqui nesse momento bater numa tecla que eu tenho repetido há alguns anos. Sim, a China é o maior comprador. Sim, nós precisamos ter pessoas habilidosas para conversar com os chineses. Não porque eles sejam anjos. E algumas críticas que foram feitas aí, elas muito provavelmente são verdadeiras. É só você observar o que a China faz com alguns outros países vizinhos. É só você observar o que a China faz com parte da sua própria população. Sim, nós não estamos falando de anjinhos. E esse sistema, se fôssemos poderosos, tivéssemos o poder aí de um deus ou de um semideus, né, talvez devêssemos mudar esse regime na China. Só que nós não podemos. Então, meu amigo, tem hora que você tem que ser sábio, você tem que ser inteligente. Porque você pode estar tomando uma atitude de bravata que vai causar consequências para todo o país. Aí quando compromete toda essa estrutura de balança e que pessoas perdem o emprego, ficam sem como ter, né, possibilidade de pôr o pão de cada dia na mesa, e aí, quem que vai perguntar para essa pessoa das bravatas por que ele fez isso? Ó, mas então tem que concordar. Não estou dizendo que tem que concordar, mas você tem que ser inteligente, você tem que ser sábio. Como você lida com isso? E uma demonstração de sabedoria é reconhecer o poder daquele com quem você está lidando, seja ele um parceiro de negócio, seja ele um adversário, seja até contra quem você esteja numa guerra. E você tem que escolher qual a melhor técnica, a melhor tática para você lidar. Então nós temos que tomar muito cuidado com a China, porque eles são sim grandes compradores. Só que a minha observação vai se estender para um futuro próximo, não tão distante. Eu já venho comentando com vocês o quanto a China investe na África, em vários setores. E um desses setores, produção agrícola, gente. Produção agrícola. A China quer preço barato, porque ela quer equilibrar a balança comercial dela. Lembrando que ela também tem o mesmo problema, ela tem que exportar os produtos e ela tem que importar o que ela precisa. E o que ela quer fazer é o quê? Exportar os seus produtos por um preço maior, tanto que ela está gradativamente agregando valores nos seus produtos. Os produtos chineses melhoraram, como ocorreu com o Japão, que também exportou no pós-guerra produtos de baixíssimo valor, em grande quantidade, pegou esse dinheiro, investiu de forma correta, agregou valor e hoje exporta produtos de alto valor. A China está fazendo a mesma coisa. Então, a exportação em valor na China está crescendo. E ela quer pagar menos. E quer ter segurança alimentar. Ela não quer ficar dependendo de um outro país. O que ela está fazendo? Investindo na África. E em outras partes também. Ela está investindo aqui nos hermanos. Tem investimentos no Brasil também. Para ter o quê? Segurança da sua cadeia de produção alimentar. E eles vão fazer o preço dessas commodities baixar. Lembrando uma que eu já bati várias vezes, gente. O custo de produção de soja no Brasil, por exemplo, por causa do pacote tecnológico, ele é alto. O brasileiro está produzindo cada vez mais, o preço do soja subiu, né? Se você olhar nos últimos anos ele subiu, mas o agricultor brasileiro está ficando com cada vez menos dinheiro por saca vendida. Essa é uma realidade. O agricultor brasileiro, na verdade, ele está diminuindo, né, o seu lucro líquido por saca. A coisa não é que ainda nós estamos tendo esse impacto de aumentar a produtividade, aumentar a produtividade, aumentar a produtividade. Mas o custo de produção está ficando cada vez maior. Tanto que hoje o agricultor não pode errar, porque a margem dele está ficando muito pequenininha. Então, se ele errar, tá, ou se ele não tiver um sistema de seguro, gente, para quando ele tem alguma frustração de safra, ou ele vai quebrar, que ele não consegue, ou ele vai demorar muito tempo para se reerguer. A maioria quebra. Aí o que acontece? Grandes produtores que conseguem trabalhar com essa margem cada vez menor, com super mega máquinas, que conseguem comprar produtos em grande quantidade por preços menores, vão crescendo, vão crescendo, vão crescendo. Tanto que nós estamos tendo um fenômeno de concentração de terras no Brasil. Tá? Bom, vamos dar uma olhadinha agora em alguns fatores macroeconômicos e como isso se reflete, né, a partir do agronegócio nas nossas vidas. Tá bom? Lembre-se que o próprio comentário da CNA, tá,
Eu já falava isso. Né? Que como o agronegócio tem contribuído para essa estabilidade macroeconômica do país. Bom, primeiro vamos relembrar alguns conceitos aqui. Né? O que é PIB? Tá? O PIB, gente, ele é formado pelo somatório do valor agregado de todas as empresas e produtores individuais de bens e serviços, como agricultores, artífices, caminhoneiros, autônomos, prestadores de serviços, profissionais liberais, etc., que se enquadram em um dos 3 setores da economia. O valor agregado pelos setores é sempre igual ao valor dos bens finais, que pode ser de consumo ou de investimento. Bom, enfim, resumindo para nós aqui nessa conversa. Toda essa produção, essa riqueza gerada, nós vamos chamar de produto interno bruto. Produto interno bruto. E países como o Brasil adoram divulgar o seu produto interno bruto. Só que, muitas vezes, isso é um jeitinho de dar uma enroladinha no povo. Vocês vão ver por quê. Porque, na verdade, existem outros índices que nós devemos observar. A gente tem que observar o que compõe o produto interno bruto, o que compõe o produto interno bruto, e nós temos que dar uma olhada em outros índices, como, por exemplo, o produto nacional, especialmente o que seria um produto nacional líquido. Entenderam? O que seria um produto nacional líquido. Porque nós não somos muito acostumados a ouvir isso. Isso é proposital. Os países sempre querem mostrar aquilo que é mais positivo. E aqui no Brasil se fala muito, o PIB cresceu, o PIB cresceu. As pessoas pensam que a única medida que existe é PIB. E às vezes o PIB está crescendo, mas a coisa nem está tão boa assim. Então você vê falar tanto de PIB, você fala, pô, mas tá uma miséria danada aqui, a gente vê cada vez piorando a situação do brasileiro. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Vamos lá. Bom, então o produto interno, tá, gente, é o resultado da produção das empresas nacionais e multinacionais em território brasileiro. Ou seja, está ligado à circunscrição geográfica do país. Aqui já é o primeiro detalhezinho que muitas vezes, ou na maioria absoluta das vezes, não é comentado. Produto interno bruto é produção de empresa nacional e de empresa multinacional. Só que o que acontece com boa parte do dinheiro de empresa multinacional? Vai para fora. Vamos dar uma lidinha no nosso caso do agronegócio? Agrotóxico? Produtos aí de defesa sanitária? Na sua maioria? Multinacional. Então parte de todo esse dinheiro vai para onde? Não é na mão do brasileiro, não é na mão do agricultor brasileiro. O agricultor brasileiro gira todo aquele volume de dinheiro, ele corre todo aquele risco enorme, porque a frustração de safra é dele, não é do cara que vendeu o agrotóxico para ele. Qual que é o outro grande setor? Máquinas. 1,5 milhãozinho aí, né? Uma máquina. E trocando, né? E tecnologia modificando. E comprando outras, cada vez mais eficiente. Porque você tem que trabalhar com uma área cada vez maior com menos funcionários. Ora, por que isso? Por quê? Porque a rentabilidade, o que sobra por saca de soja é cada vez menor. E aí tem mais um detalhe ainda, né? Você tem que lembrar que, devido a esse risco muito grande que é a agricultura, nós temos que criar um mecanismo de financiar essa agricultura e nós temos que criar um mecanismo de proteger essa agricultura. E aí, isso sai do quê? De subsídios estatais. E aí o governo, inclusive, aí que você vê que esse pessoal não é santinho não, gente, eles se apresentam, né, como os grandes amigos dos ruralistas, né, que elegem muitos deputados. Se o deputado não é um ruralista, não é um fazendeiro, ele muitas vezes é bancado por essas grandes empresas do agronegócio para estar ali defender os interesses. E aí o governo então cria toda uma estrutura para proteger esses ruralistas com financiamento e com seguros, só que esse dinheiro deixa de ir para outros setores. Eu sei que quando você, como fazendeiro, você que trabalha com agronegócios, está escutando isso, está falando, Tarcísio, é um comunista, não. Não é nada disso, gente. Isso aqui é uma constatação de fatos. Isso é uma constatação de fatos. E eu não estou dizendo que não tenha que ter financiamento. Tem que ter. Por causa de todas as características da produção agropecuária, ela precisa de financiamento. Aliás, todo setor precisa de financiamento. Eu só estou dizendo como é feito o financiamento. Seguro. Óbvio que o seguro tem que existir.
E, aliás, nós tínhamos que ter mais mecanismos de seguro, por um preço menor, inclusive, para que o agricultor até arriscasse mais em alguns aspectos, óbvio que com todo um acompanhamento técnico, que poderia impactar positivamente na nossa produção. Bom, mas vamos lá então. Ficou claro aqui para vocês que nós temos uma drenagem de boa parte desse PIB aí, porque são empresas que não são brasileiras. Agora, o que é Produto Nacional Bruto? Vamos lá. Por sua vez, Produto Nacional Bruto é gerado por empresas nacionais, que têm atividades em território nacional e fora dele. Então aí você está falando das empresas nacionais, mas também nós temos empresas que estão fora. Está, portanto, ligado à nacionalidade da empresa. Então o que seria o produto nacional de um país? Aquilo que ele produz aqui, mas aquilo que ele produz também fora do país. O Brasil recebe renda de suas empresas gerada em outros países, sim. Por outro lado, as empresas multinacionais enviam renda gerada em nosso território para os seus países de origem, sim. E aí o problema é, nós temos o tanto de empresas fora gerando dinheiro para entrar aqui da mesma forma que nós temos empresas estrangeiras aqui mandando dinheiro para fora? O resultado líquido desses envios e desses recebimentos é o que se chama de renda líquida, enviada ao exterior, e corresponde à diferença entre esses dois conceitos, que é o PIB, Produto Interno Bruto, e o Produto Nacional Bruto. Como é de interesse político a apresentação de resultados expressivos e os melhores índices de crescimento da produção, os países pautam seus relatórios nos conceitos mais favoráveis. Um país como os Estados Unidos prefere o quê? Falar de PIB ou falar de Produto Nacional? Produto Nacional. Um país como o Brasil prefere falar do quê? De PIB. Você nem escuta falar do nosso Produto Nacional. Vê se tem aí tabela de Produto Nacional. Relatório de Produto Nacional. Por isso, encontramos nos relatórios internacionais os produtos nacionais dos países mais desenvolvidos e o conceito de produto interno dos países onde atua o maior número de filiais de empresas multinacionais e são dependentes líquidos de tecnologia externa. Nos Estados Unidos, ao contrário do Brasil, o Produto Nacional Bruto é maior do que o PIB, porque as rendas obtidas pelas empresas americanas no exterior e enviadas aos Estados Unidos na forma de remessa de lucros e dividendos são considerados parte do Produto Nacional Bruto americano. Lembra que eu falei isso para vocês? Então o que o país prefere? Falar do seu Produto Nacional Bruto. O que o Brasil prefere? Falar do seu PIB. Mas boa parte do nosso PIB é gerado por empresas de capital externo. Bom, nesse momento, deixa eu fazer uma observação aqui. Então você fala assim, não, vamos nacionalizar tudo então? Lógico que não, gente. Isso é uma besteira enorme, entendeu? Por quê? Porque quando essas empresas chegam aqui, tá, elas estão também fazendo um enorme favor para essas pessoas que estão ali, né? Enorme favor indiretamente, porque elas não estão aqui porque são boazinhas, né? Não tem nenhum anjinho, né? Lá nos Estados Unidos, um presidente da Ford, por exemplo. Ué, não está favorável? Corta. Vamos reestruturar a empresa? Ó, tem aqui no Brasil. Ah, mas vai mandar 5 mil embora, mais não sei quantos de empregos indiretos. Mas eu preciso reestruturar a empresa. Eu preciso fazer as ações voltarem a subir. Parte desse momento agora é diminuir o custo da empresa. Em alguns momentos as empresas crescem, né, os seus valores de empresa, quando elas estão expandindo. Quando essa expansão começa a dar resultados negativos, o negócio é cortar. E o valor dessas ações volta a subir. Ele está de olho nisso. Mas então como que eles acabam fazendo um favor? Se você está dizendo que vai mandar dinheiro para fora. Gente, é que tem um momento que não tem nada naquele setor ali. Não existe o setor. O Estado não tem condições de investir aquilo, e se fizer vai ser ineficiente. Na maioria das vezes. Então, eles vêm e implantam aqui um dinheiro que não é um dinheiro volátil, como eu falei para vocês. Porque eles vão investir em estrutura. Eles vão gerar emprego, eles vão ter que contratar, eles vão ter que comprar coisas aqui. Então, veja bem, a parte da produção dele ali, aquele foco que é a empresa de veículos, por exemplo, vai sair uma parte do dinheiro para cá. Mas também ele faz empresas brasileiras girarem. Agora, cabe aí a esse país e as pessoas desse país serem inteligentes com esse dinheiro, usarem ele corretamente, né, pararem com as propinas, pararem com o desvio, pararem com o mau uso do dinheiro público, diminuírem essa carga tributária para que esse dinheiro gere outras empresas e essas sim nacionais.
Então, receber investimento externo não é ruim. Tanto que países ricos também fazem isso. Eles recebem investimento de outros países e também vão fazer investimento em outros países. E você pode ter know-how em alguma coisa. Então é melhor você receber alguém no seu país fazendo aquilo que ele tem know-how e você, até no país dele, no próprio país que investiu aqui, você colocar aquilo que você tem know-how. Dica: uma das coisas que o Brasil devia estar fazendo, se aproximando mais da África. Se aproximando mais da África. Uma outra coisa que a gente podia estar fazendo, se aproximando mais da Argentina. E não estamos fazendo. Não estamos fazendo a lição de casa. Os recursos estão ali, porque o presidente não tem só problemas, ele também tem muito recurso na mão. E medidas poderiam ter sido tomadas, mesmo com pandemia, mesmo com pandemia. Tá? Bom, agora, pessoal, eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre o que a gente chama assim de indicadores econômicos, né? E mais uma vez tentar fazer ali uma rápida leitura de como que isso acaba sendo interferindo no agronegócio e o agronegócio também interfere nisso. Então, são indicadores macroeconômicos para você analisar a economia, o nível de atividade, os preços, o setor externo, os agregados monetários e o setor público. Então vamos lá, nível de atividade. Nível de atividade é como a economia está se comportando. Tá? E tem uma coisa no nível de atividade, tá, pessoal, que é muito interessante. O que importa num país não é só o seu volume de dinheiro, mas é a facilidade com que esse dinheiro gira. Então, funciona assim, olha. Por que eu falo para vocês que o sistema financeiro é excelente, né? O pessoal critica o banco, né? Como se então tivéssemos que acabar com o banco. Né? Não, isso é uma besteira, gente. Os bancos são maravilhosos. As cooperativas de crédito são maravilhosas. O problema é que talvez nós estejamos com uma regulamentação que favorece pequenos grupos e essa centralização das atividades com poucos bancos. Mas o sistema financeiro é excelente. Excelente, porque ele consegue reunir dinheiro de pessoas que têm muito poder, muito pouco poder aquisitivo. Aí aquele dinheiro cresce, né, porque junta todo mundo, e ele consegue direcionar esse aporte assumindo parte do risco. Porque quando você empresta o seu dinheiro para alguém, vamos usar a expressão aí que eu acho uma tonteria, mas vamos lá, né? O agiota, né? Quando você acha que um agiota como se fosse um criminoso fazer isso, que deveria ser algo assim mais libertário ainda, que foi feito aí no governo Bolsonaro, devia ser algo talvez não menos regulamentado, mas regulamentado de uma forma diferente para ser mais livre ainda essa questão da negociação de dinheiro privado. Mas quando você faz isso, você está correndo um risco sozinho. Quando o banco faz isso, ele está assumindo parte desse risco, que ele dilui, tá, de duas formas básicas. Existem outros mecanismos, mas dois mecanismos principais aqui. Primeiro, ele dilui pelo volume de pessoas que ele pegou dinheiro para trabalhar e do número de empréstimos que ele vai fazer. Então ele dilui isso, porque ele corre alguns riscos. A outra, gente, é que o banco tem toda uma estrutura de análise e de recebimento desses créditos, que você não tem. Se você não receber, você pode quebrar. O banco pode não receber e ele tem prazo, formas dele receber e negociar isso com esses credores, com esses devedores. Bom, então quando nós temos um sistema financeiro, tá, gente? Bancos, cooperativas de crédito, né, bolsa de valores, fácil, né, que o crédito é fácil, as pessoas têm facilidade de comprar, facilidade de obter esse dinheiro, e o dinheiro gira mais negócios irão ocorrer. Mesmo que você esteja falando de uma quantidade de dinheiro menor, mas como você vai computar na contabilidade o número de vezes que esse dinheiro girou, ele acaba virando um montante enorme. Porque a pessoa pega um empréstimo, ele investe na empresa, tá? Aquela empresa paga um funcionário que compra o sorvete, que toma Coca-Cola, que gera dinheiro para alguém, que vai colocar numa poupança, que coloca na conta dele, que vai para o banco de novo, que empresta para outro. Então, quanto mais rápido, mais segurança as pessoas têm para fazer isso, mais esse dinheiro gira na economia e esse nível de atividade aumenta. Por que a tributação, por exemplo, é ruim? Né? Por que a tributação pesa tanto? Porque quando vai para dentro do
do sistema estatal, um dos problemas é que esse giro é muito lento. Muito lento. Entre esse dinheiro sair dali e voltar para o consumo, ele é muito lento. Então, por exemplo, quando se fala do funcionalismo público, né? Que eu sei que sempre alguns ficam com o pé atrás porque eu sou um servidor público, né? Mas quando você fala desse funcionalismo, querendo ou não, é uma forma do dinheiro voltar à economia, entende? Porque quando você paga o salário dessas pessoas, elas vão consumir. E tem um detalhe sobre servidor público. Até essa questão da estabilidade e da segurança que ele vai continuar recebendo, ele tende a ser um consumidor mais ousado do que uma pessoa que tem um emprego numa instituição privada, né, numa empresa, que ele pode ser mandado embora. Então, até os financiamentos que os servidores públicos fazem podem ser de mais longo prazo, eles podem arriscar consumir um pouco mais, porque tem-se essa estabilidade. Então, isso em alguns aspectos é positivo. O problema é que para esse dinheiro chegar na mão mesmo, no bolso ali, na conta do servidor e ele gastar, é um custo altíssimo e é lento. Porque tem que ter todos aqueles mecanismos de controle e, consequentemente, isso fica muito caro. Então, quando você vai olhar o custo de cada servidor entre o que ele recebe e todo o custo para fazer esse dinheiro chegar aqui na mão dele, para ele gastar, é elevadíssimo. E se você descontar ainda essa lentidão para o dinheiro chegar nele, pior ainda. Aí você também tem a questão dos investimentos. Os investimentos que o Estado faz, por que eles são tão ruins? De uma forma simplista. Em algumas vezes, o investimento acaba sendo ruim porque ele necessariamente tem que ser. Por quê? Porque você está analisando ele a curto prazo de tempo. Quando você olha a longo prazo de tempo, você vê que o investimento do Estado não foi tão ruim. Então, por exemplo, precisa de um investimento em infraestrutura. Só que naquela região, naquele momento em que está se vivendo, naquela situação que está ali, a população que está ali, as empresas que estão ali, nenhum segmento privado teria interesse em investir. Porque o resultado é a longo, muito longo prazo. E as empresas não vão querer. Então precisa ter alguém que vai arcar sim com prejuízo, tá? Com prejuízo naquele primeiro momento, mas vamos dizer que é uma empresa ad eternum. Tanto que ela vai gastar agora e que se você analisar em 5 anos é só prejuízo, não vale a pena, se analisar em 10 anos não vale a pena, se analisar em 15 anos não vale a pena, é só prejuízo. Só que daqui 15 anos o investimento em infraestrutura ali vai alavancar toda aquela região e ela vai crescer. E aí quem pode fazer isso? O Estado. Por quê? Porque aí depende do tamanho da economia de cada país. Em alguns momentos tem que ser o Estado mesmo. Porque como o Estado vai estar ali daqui 15, 20, 30, 40, 50 anos, ele consegue colocar esse prejuízo aí na conta dele. O empresário não vai conseguir. Então, primeiro, quando você analisa a curto prazo, parece que todos os investimentos públicos são ruins, mas nem todos são. O outro grande problema, que aí esse sim torna o investimento público muito problemático, é que são escolhas políticas. Então, por exemplo, né, citando um caso aí dos campeões brasileiros do governo Lula. Olha, o que ele fez? Ele pegou um dinheiro obtido através de títulos de dívida pública, ou seja, ele estava pagando juro para alguém, 6, 7, 8% ao ano, pegou esse dinheiro, se capitalizou e resolveu emprestar para essas empresas a 3, 4% ao ano. Cuidado, né? Quando a gente fala assim, parece que é uma burrice enorme, né? Mas também tem um lado positivo aqui, porque como eu disse para vocês, o governo ele pode arcar com esse prejuízo nesse momento, porque esses empresários acabam investindo, o setor econômico aumenta, e o imposto acaba vindo para o Estado, ele vai cobrir todos esses furos aqui, vamos dizer. O problema é que na hora que ele faz essas escolhas, são escolhas políticas. Então esses campeões nacionais aí, gente, que foram essas empresas, como essas empresas do setor de proteína animal, como essas empresas do setor, né, de infraestrutura, de construção. E o que tinha ali? Uma formação de um monopólio sustentado pelo próprio dinheiro que o Estado está pegando de toda a população e colocando na mão desses empresários. E como que eles sustentavam isso, essas decisões políticas? Com propina, com corrupção. Então vocês perceberam como essas interferências do Estado no nível de atividade acabam sendo extremamente prejudiciais?
mas que também, gente, essa visão purista, né, de que todo país consegue se tornar um país totalmente liberal de uma hora para outra, não é tão simples assim. Tá. Preços. Também os preços eles impactam, tá? Por quê? Porque os preços podem promover aquilo que nós chamamos de processo inflacionário, que eu vou comentar um pouquinho com vocês também. Então os índices de preços e principalmente essa oscilação de preços, o governo tem que estar de olho. Porque ele tem que estar de olho e ver o que está acontecendo com os preços para ele saber qual medida macroeconômica ele tem que tomar para controlar os preços, senão ele pode ter um processo inflacionário. Por exemplo, a CNA, no texto que eu li, estava fazendo um elogio à queda dos preços de juro básico, né, da taxa Selic. Joia, legal, muito bem, excelente, muito legal. Ó, que bom, o governo baixou a taxa de juros, consequentemente as pessoas param de investir em títulos da dívida pública, as próprias instituições financeiras param de investir em títulos da dívida pública e começam a apresentar esse dinheiro para ser emprestado para as pessoas, para os empresários, para os próprios servidores públicos também. Se você for servidor público e estiver ouvindo esse vídeo aqui, é muito comum as instituições estarem entrando em contato com a gente para quê? Para emprestar dinheiro, os consignados. Você que é empresário também está tendo acesso a financiamentos com uma taxa de juros menor. Então, sim, isso é excelente. Só que tem que tomar muito cuidado. Porque quando você começa a colocar muito dinheiro emprestado por um juro básico, tá, gente, muito baixinho, as pessoas não vão só pegar e investir em infraestrutura, empresas, elas vão começar a gastar mais. Mas gastar por gastar é consumismo mesmo, gente. Comprar mais roupa, comprar mais celular, comprar mais carro. Até casa, né? Eu sei que nós temos um déficit no Brasil, mas até isso, até casas. E se começa a aumentar muito a disponibilidade de dinheiro, consequentemente o consumo, sem você ter preparado a estrutura produtiva, você vai começar a gerar uma disputa pelos produtos. O que esse pessoal vai fazer? Subir o preço. Vamos lembrar do Minha Casa Minha Vida, nos tempos da Dilma? O que aconteceu? Decisão política. Decisão política. Ah, eu quero tornar aqui a presidenta, né, que todo mundo vai lembrar de mim, porque foi no governo da Dilma que eu comprei minha casinha. Então, excelente. Aí você cria artificialmente ali um dinheiro que fica à disposição das pessoas por um juro, com subsídios, né, bancados pelo Estado, para a pessoa começar a construir a casa ou comprar a sua casa. Tanto que a indústria, né, da construção civil desse tipo de casa, de pequenos prédios, pequenas casas de 70 mil, 90 mil, aí foi subindo, cresceu de uma forma assustadora. Gerou emprego para todo mundo, um monte de pedreiro, um monte de servente. A indústria do material, né, desde o material básico, a lajota, o cimento, a ferragem, o acabamento. Só que o que foi acontecendo? Essa liberação de dinheiro foi sendo tão grande, tão grande, tão grande, que começou a gerar uma demanda enorme, tanto pelo material como pela mão de obra. Você ia contratar um pedreiro, o cara te furava o olho, pegava um rim, pedaço do baço. E as empresas, tá, gente? Essas grandes empresas que produzem, né, ferragem, que produzem cimento, por exemplo, são são indústrias muito grandes. Muito grandes. Você não consegue montar um novo parque industrial desse para suprir, entendeu? 5% a mais que aumentou. Eles não conseguem. Até porque eles têm os próprios analistas econômicos deles e eles olham para aquilo e falam, peraí, quanto tempo vai durar essa festa aqui? Quanto tempo vai ter esse consumo a mais de cimento? Aí eu não consigo fazer uma indústria só para produzir 5% a mais. Eu tenho que fazer uma indústria gigantesca para produzir 50% a mais. E aí eu sei que isso aqui é uma política aí, desse governo, não vai continuar isso aqui. Daqui um tempo cai, acaba esse dinheiro, que o governo está se endividando para isso, aí vai voltar, eu vou fazer o que com essa outra indústria? Vender o cimento pela metade do preço? Então o que eles preferem? Eles vão inflacionar o preço, gente. Dessa ferragem, desse material de acabamento, que até tem mais diversidade. Né? A mão de obra também tem um limite. Você não consegue, 2, 3 meses tem aquele boom, aquela explosão de mão de obra. Você não vai formar um monte de pedreiro, um monte de mestre de obra, gente. Então inflaciona tudo. E depois o que acontece?
você vai ter um monte de casa sendo oferecida, porque todo mundo entra nessa onda. Então olha a loucura. O custo para produzir aquilo sobe um monte, aí você tem um monte de casa sendo oferecida e o preço do produto final acaba caindo. E tem mais um detalhe. O preço desse produto final é limitado pelo que o governo financia. Então, aquela margenzinha de lucro começa a ficar esmagadora, né? Porque antes você tinha um custo de produção, o governo financia, portanto, aqui, até tantos mil, limite, então eu consigo fazer uma casinha X. O pessoal tenta primeiro diminuir o tamanho da casa, né? Para compensar isso, mas chega um ponto que não tem mais, né? Você está estrangulado. Você não consegue fazer uma casa menor, né? Você não consegue pôr produto tão ruim assim para deixar a casa mais barata. E o custo de produção está enorme e o que o governo financia é pouco. Então vocês perceberam que aí o nível de atividade também com a intervenção estatal pode ser artificializado e terminar numa crise, né, alterando os preços. Tá? Vou dar mais um exemplo para vocês, se você acha que talvez a minha leitura dessa política de baixar o custo, né, da taxa de juros está errada. Vamos lembrar dos Estados Unidos, então? Excelente exemplo. Estados Unidos, gente, na década de 90, também teve uma recessão. Tá? Também teve uma recessão. O que o governo fez? O governo, então, foi lá e baixou as taxas do Fed. Então, ele começou em 90, 91, 92, 93, ele começou a baixar. Para quê? A tendência deles era tentar fazer a atividade econômica subir. Quando chegou em 94, gente, começou um processo inflacionário nos Estados Unidos. Até nos Estados Unidos, que tem uma indústria muito mais móvel, muito mais flexível que a nossa, não conseguiu suprir essa demanda. O que eles começaram a fazer? Começaram a subir a taxa de juros. Então, esse fenômeno vai ocorrer no Brasil, gente. Vai ocorrer no Brasil. Se não ocorrer, o governo vai se colocar numa situação muito complicada. Se ele ficar com essa história agora de que ele está agradando o grupinho XY que apoia ele para uma possível reeleição, e ele não ficar de olho nessa taxa de juros básica, sei não, hein? Pode ser um tiro no pé. E algumas atitudes erradas impactam. Por exemplo, a forma de transição entre quem presidia a Petrobras, a forma de anunciar, né, a forma dele conduzir essa transição, totalmente equivocada. O que ele provocou? Um prejuízo enorme na empresa, um prejuízo enorme para quem investia e um prejuízo generalizado para todo mundo, porque quando caiu as ações da Petrobras, foi uma queda, atingiu todo o mercado de ações no Brasil. Muita gente perdeu dinheiro. Então tem que ficar de olho nisso. O setor externo, né, gente, que é justamente essa questão que eu expliquei para vocês da balança comercial, e vocês perceberam o quanto o agronegócio impacta decisivamente isso. Os agregados monetários são aquilo que nós temos liquidez, né? Então nós temos algumas formas em que o próprio Estado, né, pode intervir nisso aí e ter essa liquidez. Qual a maior liquidez que existe? Liquidez, para vocês entenderem, é você ter alguma coisa na sua mão que você facilmente consegue comprar outra. Então, para eu ir no mercado e comprar comida, o que eu preciso ter na mão que é a mais fácil liquidez para o mercado de aceitar? Dinheiro. Moeda. Eu posso ter essa moeda transferido através de um cartão de débito, eu posso pagar eles em moeda viva ali, eu posso ter um cartão de crédito, aonde eles têm a garantia daquela empresa de crédito que aquele dinheiro vai ser pago e a empresa de crédito ali que se vire em cobrar de mim. Por isso que eles cobram, inclusive, juros tão altos. Porque eles assumem esse risco de cobrar de quem usou o cartão. Também uma forma, tá, de liquidez é ter moedas que têm importância no mercado mundial, como por exemplo o dólar, como por exemplo o euro. Tá? Mas existem outras formas de liquidez também. Você pode ter títulos. É lógico que a liquidez dos títulos, títulos da dívida pública, né? Títulos emitidos pelo próprio governo, são dívidas que o governo assume, depende da segurança que você tem naquele país e, evidentemente, naquele governo que está ali de plantão. Então, esses são os agregados monetários. E temos o setor público, que acaba tendo uma importância muito grande, dependendo do quanto esse setor público consome. Quando nós temos um setor público que ele é de um governo liberal,
Tá? Nós não podemos dizer também que é um setor público que não tenha importância. Ele não tem importância diretamente na economia porque ele não é um consumidor. Porém, ele tem importância na economia e pode ser impactante como agente regulador. Mas aqui nós estamos pensando principalmente nesse aspecto do consumo mesmo do Estado, porque o Estado consome muito, né? Especialmente quando o Estado ele assume ser um Estado social. O que é isso? Ele assume aquela obrigação de propiciar direitos, de suprir esses direitos, como, por exemplo, suprir a saúde. Não me interessa se você contribuiu com alguma coisa ou não, você vai ser atendido. Da mesma forma que é atendido aquele que contribuiu. Você vai ter escola. Não me interessa se os seus pais não têm contribuição nenhuma, se eles não geram nada, mas eles vão ter a escola pública. Então, esses custos, né, de educação, de infraestrutura, de saúde, de segurança, fazem com que o setor público seja um grande consumidor. E mais ainda, quando esse setor público invade o setor produtivo, né, quando ele monta empresas, como por exemplo a Petrobras. Vocês perceberam o impacto? Vem o Estado e fala, tá, gente, o presidente, né, representando o Estado, e fala aquilo que ele falou sobre a sucessão, do jeito que ele falou, o impacto que teve na economia. Beleza? Bom, pessoal, eu espero ter contribuído com vocês aí, né, nesses aspectos da gente analisar a importância do agronegócio, né, na importância do agronegócio brasileiro, especialmente nas exportações, dos setores principais da nossa exportação, tá? Também nessa questão dos agregados econômicos, né, desses indicadores econômicos que nós analisamos aqui. Espero que tenha sido claro para vocês. Também fico aí à disposição, né, para tirar alguma dúvida. E depois eu vou gravar uma aula para vocês aqui para a gente comentar sobre o processo inflacionário, tá? E sobre o mercado futuro e derivativos e a formação de hedge, tá? Porque essa aula ela já ficou com 1h30. Eu pretendia aqui falar de inflação também e do sistema de proteção, mas eu vou dividir, tá? Eu vou gravar uma outra aula aqui logo em sequência para falar sobre isso. Inflação e mercado de futuro e derivativos. E hedge, que é esse mecanismo de proteção. Então, espero que vocês aproveitem. Se acharem interessante, compartilhem esse conteúdo e já se preparem porque a outra aula vem logo em seguida, tá bom? Especialmente para os alunos do curso aí que estão fazendo a disciplina de economia. Um abraço.